Oi, tudo bem? Vim aqui comentar sobre o Chat GPT. Gente, muito difícil. Já tentei várias vezes. Chat GPT da OpenAI é uma ferramenta dessa empresa que utiliza inteligência artificial para responder qualquer pergunta que você faça. E ela é bem interessante porque ela responde como se você estivesse falando com um ser humano, né? E ontem eu resolvi testar pela primeira vez, pedindo para fazer um resumo de um livro que eu precisava ler para a faculdade. Perguntei, faça um resumo de tal livro em tópicos. E aí me deu o resultado. Bacana. Aí eu fui explorando, perguntando o que é aquela ferramenta. E até que eu cheguei num momento que eu pedi assim, me recomenda um livro para ler antes de dormir, que fale sobre... envolva psicologia e mistério. Arroto. E aí ele me respondeu, beleza. E aí eu fui dormir e de manhã eu acordei e fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que essa é uma ferramenta que no futuro vai substituir psicólogos? Será que se existisse na época em que eu comecei meu relacionamento com meu ex, teria me ajudado? E aí eu resolvi fazer esse teste. Eu fui e perguntei. Uma das coisas assim, uma das primeiras dúvidas que eu lembro das questões que iam surgindo no relacionamento, e eu perguntei para ver qual era a resposta. E eu perguntei o seguinte: eu só comentei, odeio quando meu namorado fica me comparando à mãe dele. E como eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, para mim era tudo muito confuso. E quando você mistura paixão, né, e você olha a pessoa com olhos diferentes, você olha com o olhar de quem tá apaixonado, de quem tá idealizando um relacionamento, um futuro, um começo. Fica tudo muito confuso, né? E aí a resposta. Compreendo que isso possa ser frustrante e desconfortável para você. Ser comparado a alguém pode ser bastante incômodo, especialmente quando a pessoa com quem você está sendo comparado é a mãe de seu namorado. É importante que você se sinta respeitado e valorizado em seu relacionamento e não se sinta constantemente colocado em segundo plano em relação a outra pessoa. Seria útil conversar com seu namorado sobre como você se sente em relação a essas comparações. Explique a ele que você se sente desconfortável e que isso pode estar afetando sua autoestima. Lembre-se de que as comparações podem ser um sinal de segurança ou desconforto do seu namorado em relação ao seu relacionamento. Ele pode estar tentando se sentir mais próximo de você ou pode estar se sentindo... Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Em relação ao seu relacionamento, ele pode estar tentando se sentir mais próximo de você ou pode estar se sentindo pressionado a escolher entre você e a mãe dele. Tente ser compreensiva e ouvir o que ele tem a dizer. Se as comparações continuarem, mesmo após a conversa, pode ser necessário avaliar se este relacionamento é saudável para você. Lembre-se sempre de colocar seu bem-estar emocional em primeiro lugar e de buscar apoio e aconselhamento de amigos e familiares, se necessário. E eu fiquei assim, caraca, tipo, é o que um psicólogo diria numa sessão. Eu achei, caraca, então é uma ferramenta legal para dar apoio emocional para as pessoas. E será que de repente no futuro isso aqui vai substituir os psicólogos? E aí eu fiz uma nova pergunta, baseada no que eu responderia na época, não instantaneamente, mas depois de tentar ter conversado com ele, que eu sempre tentava muito, né? As nossas discussões eram homéricas, eram gigantes. E aí eu respondi com algo que eu responderia na época, com a minha cabeça de 20 e tantos anos, e com o que ele teria me trazido. E eu respondi assim: eu disse tudo isso a ele e ele falou que eu sou muito respondona. Sinto muito que sua conversa com ele não tenha sido o resultado que você esperava. É importante lembrar que expressar seus sentimentos e limites em um relacionamento é uma parte importante do processo de construir um relacionamento saudável e feliz. Seu namorado chamar você de respondona pode ser uma tentativa de minimizar ou desconsiderar seus sentimentos e necessidades. Isso não é saudável ou aceitável em um relacionamento e pode ser um sinal de que ele não está levando suas preocupações a sério. Se ele continuar a fazer comparações com a mãe dele e ignorar seus sentimentos, pode ser necessário avaliar se este relacionamento é saudável para você.
Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, confiança e comunicação aberta. Lembre-se de que você merece ser tratada com respeito e consideração em um relacionamento e não deve ser diminuída ou desrespeitada por expressar seus sentimentos. Seu bem-estar emocional é importante e se este relacionamento não está lhe fazendo bem, pode ser necessário terminá-lo e buscar apoio e aconselhamento de amigos e familiares. E aí eu sei que eu tentaria mais uma vez conversar e fazer com que a gente se entendesse, que a gente parasse com essas discussões, e eu sei o que ele responderia, porque eu passei por isso por anos, e ele teria dito essa frase que eu vou dizer a seguir, e eu trouxe aqui para ver o que ela responderia. Ele disse que só me faço de vítima. É importante lembrar que cada pessoa tem sua própria perspectiva e interpretação das situações. Pode ser que seu namorado veja as coisas de uma maneira diferente da sua. No entanto, isso não significa que suas preocupações ou sentimentos sejam menos válidos ou importantes. Se ele está dizendo que você está se fazendo de vítima, pode ser útil perguntar por que ele se sente assim e tentar entender sua perspectiva. No entanto, é importante lembrar que você tem o direito de expressar seus sentimentos e necessidades em um relacionamento. Se você está se sentindo diminuída ou desrespeitada pelo seu namorado, é importante avaliar se este relacionamento é saudável para você. Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, confiança e comunicação aberta. Se você se sentir confortável em continuar o relacionamento, é importante ter conversas honestas e abertas com seu namorado sobre como você se sente e o que você precisa dele em termos de apoio e compreensão. Se, no entanto, você sentir que ele não está disposto a ouvir os seus ou respeitar seus sentimentos, pode ser necessário terminar o relacionamento e buscar apoio e aconselhamento de amigos e família. Eu sei que na teoria tá correto, na época eu não tinha essa teoria, então tudo isso eu tentava entender dentro da minha cabeça, sem experiência, sem teoria nenhuma, e uma psicóloga teria me ajudado bastante. Eu só fui ter psicóloga 7 anos depois de relacionamento. E essa ferramenta teria me ajudado bastante. Só que, no entanto, eu fico pensando, teoria é uma coisa, prática é outra. E ainda mais quando você tá com aquele óculos do relacionamento, da visão romântica, da esperança, de fazer com que tudo dê certo. Então, eu acho que eu teria, sim, me munido de informações, teorias, para poder conversar, e no caso, rebater os argumentos dele e tentar fazer com que a gente chegasse num entendimento. Só que, assim, inteligência emocional é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Então, assim, não basta ter teoria, mas ter muita prática e muita vontade de ambos os lados para que dê certo, né? Então, assim, o outro também está disposto a ouvir? O outro também está disposto a se desfazer das suas armaduras para fazer com que a conversa evolua, para fazer com que ele não se sinta assim responsável também por melhorar aquela relação, assumir algum tipo de responsabilidade, pode ser bem difícil, bem desafiador para algumas pessoas. E eu tô falando tudo isso corrido porque eu achei que ia dar para falar em 10 minutos, mas eu já tô aqui em 8 minutos e 44 segundos. Mas vai ter que ter uma segunda. Tive que parar aqui para me despedir do meu namorado, então eu vou voltar aqui um pouco o raciocínio. Então, assim, o chat GPT teria sido uma ferramenta muito bacana para mim na época, assim como, obviamente, uma psicóloga. Talvez eu tentasse invalidar na época esses conselhos do chat, falando assim, é uma inteligência artificial, então assim, eu sou um ser humano, ele não sabe exatamente o que eu tô sentindo. Talvez eu tentasse invalidar. E talvez o meu ex também ajudasse bastante a invalidar. Ele diria, de onde você tá tirando essas informações? Ah, você tá tirando de lá? Você não consegue pensar por si mesma sozinha, né? Então, provavelmente eu teria parado de utilizar. E vou ter que ir para uma parte 2.